Som. Boa noite a todos. Excelentíssima senhora doutora Lilene, juíza de direito da vara criminal da comarca simulada do Campus Lapa, em nome do Ministério Público, eu gostaria nessa noite de dizer que para mim mais uma vez é uma honra estar aqui nesse tribunal, presidido pela senhora. Me dirijo também ao doutor que representa a defesa, o doutor Odair. Tenho certeza que mais uma vez, doutor, o nosso debate será conduzido de forma muito respeitosa. Boa noite também a todos os alunos, professores, coordenação. Muito obrigada pela presença de vocês que nos honram aqui nesta noite. Me dirijo agora ao Conselho de Sentença. Como o nosso professor Juarez havia dito, é dos senhores a maior responsabilidade aqui nessa noite, uma vez que o nosso legislador concedeu um privilégio muito grande, uma prerrogativa constitucional aos senhores, que nos casos dolosos contra a vida, esses casos deveriam todos ser trazidos aos senhores que são os representantes da sociedade, para que através da ponderação de valores, da ética, da moral, dos bons costumes, enfim, da formação de consciência dos senhores, os senhores possam, diante das provas produzidas, diante da declaração das testemunhas, assim, trazer a essa noite, a esse caso, a justiça, conforme o legislador concedeu aos senhores essa responsabilidade. Bom, passemos ao caso nessa noite. Como a excelentíssima doutora Milene havia dito, os fatos se dão no dia 4 de maio de 2002, e só para que os senhores possam se situarem no contexto desse acontecimento, eu gostaria de dizer algumas pequenas informações a respeito da cidade em que esse crime ocorre e também a respeito do contexto da população local. Bom, os fatos se dão na cidade de Silva Jardim, que é uma cidade que fica aqui a 110 quilômetros da capital, Rio de Janeiro. Essa cidade, à época dos fatos, tinha 16 mil habitantes. Seria, trazendo aqui para a nossa realidade, um pouco mais da capacidade do Maracanãzinho. Então é uma cidade realmente muito pequena, em que os habitantes costumeiramente se veem, né, devido ao fato de não ter muitas atividades, enfim. Quem mora na zona rural sobrevive da agropecuária e quem mora na zona urbana praticamente sobrevive do comércio. Ou seja, numa cidade como essa, eu lembro que quando eu ia visitar meu avô, as pessoas diziam, aí, chegou... Aí não, né, porque isso é gira. Chegou a Lucy, a neta do seu João Camilo, artesão. Ou então, Lucy tá aí. Quem é Lucy? A filha da dona Neuza da prefeitura. Então as pessoas normalmente se conhecem até mesmo pela atividade que elas exercem, né, profissional. Então uma cidade, num contexto como esse, Silva Jardim, 16 mil habitantes, imagine os senhores do dia a dia. A senhora Michélia informou aqui que todos os dias ela passava pelos mesmos lugares. Quais? Escola, farmácia, delegacia. A delegacia fica no centro da cidade. Então, imagine os senhores. Provavelmente, as pessoas se referiam às outras como senhor fulano da padaria, senhor fulano da barbearia, senhor prefeito, senhor fulano delegado, senhor fulano policial. Enfim, é um ambiente que realmente as pessoas não têm muitas novidades. Então, é um cotidiano repetido. E a respeito exatamente da corporação militar é que nós iremos falar aqui nessa noite. Um dos membros, conhecido como vulgo Rambinho, é o senhor Luiz Martins, é o acusado dessa noite. A denúncia se trata de uma acusação de homicídio baseado no artigo 121 do nosso Código Penal. Tem uma qualificadora devido ao fato de a vítima ter sido surpreendida. Então, isso do nosso Código Penal, o legislador conta com uma qualificadora, ou seja, uma oportunidade de aumento de pena pelo fato da vítima não ter tido oportunidade para se defender. Bom, quem é a vítima? Cleiton Batista Mineiro é o filho da senhora Elizabeth. Ele mora com sua mãe numa casa pouco periférica, afastada da área central da cidade. Essa casa fica numa das entradas, né, da cidade, próxima a uma estrada. Então é um ponto muito referencial, por isso mesmo as testemunhas falaram aqui que frequentemente passavam nesse local, inclusive porque lá acontecem com frequência alguns delitos, e essa família morava nesse ambiente. E há boatos, né, da vizinhança que o Cleiton, um garoto de 16 anos, já começava, devido ao contexto, não que isso seja justificativa,
mas devido às amizades, né, do ambiente, começava a sua vida como provável usuário de drogas. Há relatos também que ele namorava uma garota chamada Cíntia, o nome do pai dela era Paulo, e poucos dias antes dos fatos, o senhor Paulo chama a dona Michele e fala o seguinte: Dona Michele, se o seu filho engravidar minha filha, eu o matarei, nem que seja na casa dele. São essas as palavras da ameaça. 5 dias antes, senhores, do ocorrido, do fato criminoso, o senhor Luiz, vulgo Rambinho, chega na casa da senhora Michele durante o dia, fazendo algumas perguntas para Verônica, a nora da senhora Michele. Só que um detalhe: o senhor Luiz, o Rambinho, ele chega na casa dessa senhora vestido como civil, comum, igual vocês estão aqui. Ele não chega vestido como policial. E o nosso ordenamento jurídico, ele não permite que o lar, que é o asilo inviolável, segundo o artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição, o lar é local de privacidade das pessoas. Ninguém pode, um civil, chegar na sua casa, imagina, você está na sua casa descansando, ou seja lá fazendo o quê? Chega alguém fazendo perguntas, sem explicações, sem um mandado, sem autorização, não é seu convidado, chega na sua casa e começa a revirar e bagunçar tudo. É assim? Imagina, se nós da sociedade nos comportarmos assim. Se cada um aqui que tiver um motivo para ir na casa do outro revistar, imagina que bagunça seria, né? Por isso mesmo, existem regras no nosso ordenamento jurídico para que as autoridades constituídas possam ir na casa do outro fazer revista. Não é esse o caso. Ele foi como civil, não autorizado, não convidado, revira tudo, faz um monte de pergunta e sai. Coincidência, porque dias anteriores, o senhor Paulo, pai da Cíntia, namorada da vítima, faz uma ameaça à dona Michele. E aí, 5 dias antes do crime, o policial chega na casa da dona Michele e faz essa revista, mas não identificado. Como assim? Como é que pode isso? Senhores jurados. Falando agora do nosso acusado, que é o senhor Luiz Martins, conhecido como Rambinho. Bom, como é que se dá a história do apelido? Aqui, socialmente falando, os senhores já têm uma ideia de como é que surge o apelido. O apelido, ele não é dado de graça. Na minha casa, meu irmão me chama de Anã, não é à toa, né? Ora, sou muito baixinha. O senhor Luiz Martins é conhecido na região por todos como Rambinho. Ironia? Se os senhores olharem, ele não parece nem um pouco com o Rambo do personagem de Sylvester Stallone, correto? Uma vez que o Rambo, ele é muito forte, ele é alto, ele tem um porte. Então imaginemos, senhores jurados, por qual razão o senhor Luiz Martins, um policial atuante na cidade, na região, muito conhecido, inclusive algumas pessoas da cidade gostavam dele. Mas agora vamos imaginar, os senhores conseguem formular aí uma resposta para esse apelido? Pois bem, se nós analisarmos na nossa história, nenhum apelido é à toa. Já ouviram falar daquele assassino maníaco do parque? Qual é a história dele, resumidamente? Ele atraía suas vítimas, fazendo promessa de que as vítimas seriam modelos filiados a grandes agências internacionais. E aí levava essas vítimas para onde? Para o parque de São Paulo. E lá cometia atrocidades. Aqui na década de 80, no Rio de Janeiro, houve um fato de um justiceiro chamado Mão Branca. Esse moço simplesmente saía fazendo a justiça. Justiça é o modo de ver dele. O que ele fazia? Ele matava várias pessoas e deixava lá um símbolo, MB. Como ninguém sabia do que se tratava esse MB, a imprensa e a sociedade começou a apelidar de Mão Branca. No entanto, quando ele foi capturado, foram descobrir a origem dessa sigla. Ele pertence à Marinha.
Pertence a Marinha. Então, tudo tem uma ligação. Há um outro assassino nacional também, conhecido como Chico Picadinho. Os senhores têm uma ideia do que vem a ser Chico Picadinho? Exatamente, os senhores estão rindo, mas o Chico, ele pegava suas vítimas, matava e esquartejava. Então, essa é a ligação do nome dele, do apelido, Chico Picadinho, dado pela sociedade. Então imaginemos agora o senhor Luiz Martins. Por que ele teria o nome de Rambo se ele não parece nem um pouco no seu porte físico com o Rambo do filme Programado para Matar, senhores? Por que ele teria esse apelido? Ora, pois eu lhes respondo. O senhor Luiz Martins, na região, ele era conhecido exatamente pelo comportamento de Rambo do filme Programado para Matar. Qual é o comportamento de Rambo do filme? Onde ele chega, faz a limpa, faz a justiça ao modo dele. É a justiça dele, ele é o justiceiro da região. De igual forma, a grande atuação do senhor Luiz Martins nessa região, uma vez que a senhora Michele, ela mesma disse que na região onde ela mora, frequentemente acontece delitos. Ou seja, dá pra gente entender que apesar da cidade ser muito pequena, não é tão calma assim. Frequentemente acontecem alguns delitos. E nada mais conveniente para a população local eleger para si um justiceiro. Ora, senhores. Mas, em paradoxo disso, ele é um representante da lei, do Estado. E ainda, como cidadão, além de ser um representante, como cidadão, o nosso ordenamento jurídico não permite que nós façamos justiça com as próprias mãos, autotutela. Como é que pode ser isso? Imagina, se o senhor Lúcio tem uma desavença, não gosta de um colega de trabalho, eu vou dar o meu jeito, fazer minha justiça, porque esse camarada está me incomodando. Imagina se nós começarmos a fazer a nossa própria justiça. Aqui na cidade a gente mora, um ambiente tão violento. Imagina, fazer sua própria justiça, fazer a justiça com as próprias mãos. Para alguns da população, isso era louvável. Ora, estava tirando da cidade alguns criminosos. No entanto, senhores, mesmo como civil, o nosso ordenamento não permite. E muito pior, porque ele é o representante do Estado. Ou seja, ele é que deve guardar pela segurança da cidade, guardar pela segurança dessa família. No entanto, no dia 4 de maio de 2002, 5 dias após a revista que ele fez na casa dela, despido de policial, vestido como civil, ele, 1h da manhã, depois que a senhora Michele chegou de um culto religioso, dormia na sua casa com seu companheiro e o seu filho Cleito Batista Mineiro. Ele chega, juntamente com o senhor Paulo, pai da Cíntia, que é o pai da namorada do Cleito. Esses dois elementos chegam na casa da senhora Michele, 1h da manhã, encapuzados, vestidos de roupa camuflada do exército. E aí, um deles pergunta, vai lá no quartinho dos fundos, onde mora o segundo filho da senhora Michele, e já com a arma na cabeça, o seu Rodrigo dormindo. Os dois conversam e dizem, não é esse que nós queremos, não é esse. O Rodrigo acorda assustado, sua esposa e o bebê também acordam, eles se dirigem para a casa principal, depois de terem arrombado já o portão, Dona Michele acorda com barulho. Quando vem para a sala verificar o que aconteceu. O que está acontecendo aqui na minha casa? Que invasão é essa? Quem são vocês? Estão na sua sala. O senhor Luiz Martins, encapuzado e vestido camuflado do exército, e o senhor Paulo. Eles começam a perguntar, cadê o Cleito? O Cleito, já assustado, acorda e vem para a sala. Quando ele percebe as figuras encapuzadas, já de medo se agarra com a dona Michele, sua mãe, visto que ele tem somente 16 anos, uma criança. Começa a se abraçar com ela e os dois começam a se separar. E dona Michele fica no meio dos dois. No entanto, senhores, é em vão a tentativa da dona Michele em defender seu filho. Os dois elementos levam o Cleito para a cozinha e junto da geladeira e da pia começam a atirar. As marcas ficam na parede, atiram, o Cleito está ali estendido morto. Os dois saem da casa. Mas ainda não satisfeitos,
O senhor Luiz Martins, o Rambinho justiceiro da região, retorna e ainda, Cleito já morto, ainda continua tirando. Continua tirando. Senhores, a materialidade dos fatos está no processo. Materialidade dos fatos está no processo. Há exame cadavérico, há prova balística, há inclusive, se os senhores consideram isso importante, fato que o perito que faz a balística, o exame, ele é um especialista para fazer isso. No entanto, tem um dos exames de balística que o perito simplesmente informa que não é possível reconhecer o calibre da arma. Como assim? Se ele é um perito especialista nesse serviço, atua nisso, como ele pode emitir um laudo que ele mesmo não consegue formular o laudo, concluir o laudo? Seria o que isso? Uma proteção de prova, uma vez que o senhor Luiz Martins, o Rambinho, é muito influente na área, muito conhecido, tem muitos contatos políticos. Qual é o medo disso? Dona Michele declarou que por um tempo do processo, ela informou que tinha medo de declarar, uma vez que ela tinha perdido um filho, não queria perder mais ninguém da sua família. E agora vem essa informação do laudo. O perito não sabe informar qual é o calibre da arma. Como assim? Pois bem, senhores, diante da materialidade dos fatos, diante das provas colhidas, diante dessa contradição de informações do perito, eu vou pedir aos senhores que, de acordo com a ponderação de valor que os senhores têm, de acordo com a consciência formulada, que os senhores venham nessa noite dizer pra gente aqui, promover justiça para essa família, dizer qual o valor da vida, qual é o valor que o nosso Estado democrático de direito preconiza para a vida. A vida, que é um direito fundamental, um direito individual, um direito protegido pelo nosso Estado. No entanto, nesse momento a gente presencia o Estado atuando contra o cidadão. Ao invés de proteger essa família, essa cidade, chega na casa dessa senhora e ceifa a vida dessa criança de 16 anos. Então, nessa noite, com base no artigo 121 do nosso Código Penal, eu venho pedir que os senhores condenem o senhor Luiz Martins com a qualificadora do elemento surpresa, para que nós possamos sair daqui com a certeza de que essa prerrogativa que o nosso legislador deu aos senhores não é uma prerrogativa em vão. Pelo contrário, é uma prerrogativa essencial, porque nada mais justo do que um cidadão da sociedade ser julgado pelos seus próprios concidadãos. Então, os senhores dessa noite têm toda a responsabilidade de condenar o réu, o senhor Luiz Martins. Sem mais, excelência.